Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Sabag. Vamos ao nosso programa aqui na rádio espiritismo.com.br, né? O meu programa chama As Parábolas de Jesus comentadas por Eduardo Sabag. Não só as parábolas, como as frases de Jesus, né? Então a gente vem aí conversando um pouco sobre algumas parábolas, algumas frases, algumas expressões e vamos lá. Então, no último programa, a gente estava falando sobre o Evangelho de João. Vamos continuar no Evangelho de João, né? Que particularmente é o que eu mais gosto. Segundo o que os Espíritos me dizem, o Evangelho de João é realmente o que, vamos dizer, a história está mais bem contada. Não que os outros estejam errados, mas eu acho que está contado de uma forma mais fácil para nós interpretarmos. E você vê que tem muitas coisas também que tem no Evangelho de João com mais força do que nos outros, né? Bom, vamos lá então. Aí eu quero ler um pedaço para vocês que está no João 5,17, em que Jesus fala: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, aqui a gente repara duas coisas. Primeira coisa, que Jesus não é Deus, né? Porque ele fala: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Então ele fala o pai dele e não ele. A segunda coisa é que Jesus trabalha até hoje e que Deus também trabalha até hoje. Então Deus está sempre criando e outras coisas que na verdade a gente não sabe, né? Mas isso é o que fala o Livro dos Espíritos. E que Jesus trabalha, isso é muito interessante a gente fazer uma reflexão, porque as pessoas acham que quando a gente chegar no céu, nós vamos não fazer nada, vamos ficar lá apoiado na nuvenzinha, tudo tranquilo, sem ter que se preocupar com nada, mas isso está errado. Por quê? Porque o trabalho é realmente a felicidade do espírito superior. Quando ele trabalha e ajuda o próximo, assim ele está sendo feliz. Então, se a gente pegar nossas referências de espíritos mais evoluídos, por exemplo, Chico Xavier, depois de Jesus, eu acredito que seja o espírito mais evoluído que pisou na Terra, né? Ele trabalhou a vida inteira, ajudou os outros a vida inteira. Quando eu digo trabalho, não é só trabalho na parte material, né? Por exemplo, trabalho como ele mesmo, né? Como Chico Xavier fez, de atender milhares de pessoas, escrever mais de 400 livros, mais de 10 mil cartas e por aí vai. Jesus, então, também deu o melhor exemplo possível, né? De trabalho. Jesus com o melhor exemplo que Deus nos deu, segundo o Livro dos Espíritos. Então, outros espíritos como Madre Teresa de Calcutá e outros espíritos que às vezes nem têm a ver com o espiritismo, eles são referências de muitos trabalhos de exposição. Então a gente acha que é uma grande vantagem ficar sem fazer nada, mas a gente percebe que na realidade não é assim, é ao contrário, né? Ficar sem fazer nada é ruim, ficar no ócio é ruim. Então sempre buscar o trabalho no bem, que esse é o verdadeiro caminho da felicidade. Vou contar uma história para vocês. Eu tive um exemplo bem claro na minha vida, assim, né? Eu fui viajar um período para um lugar, né, para um outro país, e eu estava de férias, curtindo tudo, deveria estar super feliz, certo? Aí durante esse período eu pausei as minhas atividades no espiritismo, os atendimentos, o evangelho e as outras coisas que eu fazia nos grupos espíritas, no site, tudo. E eu não estava conseguindo gostar muito da viagem, apesar de eu estar num lugar super legal, de eu estar curtindo pra caramba, de eu estar de férias. Aí eu pensei assim, quer saber, hoje eu vou gravar o evangelho e vou tentar participar lá dos grupos. E eu fiz isso e me senti extremamente bem. Aí eu percebi que realmente o que me deixava feliz não é a viagem, não é o lugar que eu vou estar nem nada, e sim realmente manter essa ajuda ao próximo, né? Então a verdadeira felicidade está sim em servir e não em ser servido, né? Jesus fala isso, que ele veio para servir. Então se Jesus veio para servir, imagina a gente que não é nada, né? Jesus, Chico Xavier vieram para servir, vieram realmente para nos dar exemplo, né? Só uma observação, é claro que eu não estou comparando Jesus a Chico Xavier, certo? Jesus está bilhões de anos à frente de Chico Xavier, mas Chico Xavier também está muito tempo à frente de nós, mas não que um esteja próximo do outro.
Então vamos lá, outra parte que Jesus comenta, que é bem interessante, que Jesus fala que existe a reencarnação da vida e a reencarnação boa e a reencarnação ruim, né? Mas é claro que está em umas palavras um pouco diferentes, porque a gente não sabe se a palavra reencarnação existia, a gente sabe que durante a tradução muitas coisas acontecem, mas o sentido é esse, né? 5:29 do Evangelho de João. E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram as coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Ou seja, algumas religiões interpretam de outra maneira, né? Mas a gente entende que a ressurreição da vida pode ser a reencarnação de uma forma boa, né? E aqueles que praticaram coisas ruins vão para a reencarnação do juízo. Basicamente é isso. E aqui na passagem 5:37, ele fala o Pai que me enviou. Eu estou frisando essas passagens, mas em muitas vezes no Novo Testamento, na Bíblia, Jesus fala que o Pai que me enviou, que ele segue a doutrina do Pai, de Deus, que é Deus, né? Muitas vezes ele fala, muitas vezes ele faz referência a Deus. Então eu não sei por que algumas religiões dizem que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Não tem o menor sentido, porque Jesus é muito claro, né? Ele não fazia misturas, ele deixava bem claro isso. Ele falava do Pai dele, né? E falava dele, certo? Então aqui na passagem 5:43 ele fala: eu vim em nome do meu Pai. Então, mais uma evidência, mas iguais essas evidências tem muitas. Então vamos lá, agora tem uma passagem muito legal, que eu acho muito, muito, muito legal, que é a passagem, né, que está no Evangelho 6:9, que seria a primeira multiplicação dos pães. Então Jesus multiplica na realidade os pães, né, e os peixes. E isso é explicado por Allan Kardec, né? Jesus, na verdade, ele era um grande médium, obviamente. Se nós, médiuns que vivemos na Terra hoje, que somos espíritos nem evoluídos, vamos dizer assim, de uma forma geral, conseguimos fazer coisas muito interessantes, assim como curas, né? Psicografias, materializações e por aí vai. Imagina o que Jesus não faz, né? Jesus, conhecedor das leis naturais, conhecedor das leis de Deus, porque nós seres humanos, nós realmente não conhecemos muita coisa. Por exemplo, a gente não consegue ver o infravermelho, a gente não consegue ver o ultravioleta. Por quê? Né? Por que a gente não consegue ver isso? Porque o nosso corpo é muito incapaz ainda, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que está acontecendo muita coisa e a gente só está vendo uma parte bem pequena. Dizem os espíritos que em outros planetas existem cores que a gente nem imagina, né? Então, Jesus obviamente conhece todos esses mistérios. Então, para ele é muito fácil manipular o fluido, né? Fluido universal, e fazer o que ele quiser, multiplicar pão, multiplicar peixe, por aí vai, né? Então é óbvio que esse negócio que ele andou sobre a água, que ele multiplicou o alimento, que ele transformou água em vinho, isso para ele é muito fácil de ser feito. E vale também uma observação, que se ele não quisesse ser crucificado, ele poderia fazer muitas coisas, fazer todo mundo desmaiar, sair voando, desaparecer, N coisas ele podia ter feito, mas ele não fez porque era realmente programação. Então a passagem fala assim, né? 6:9. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tantos? Antes, na verdade, eu vou ler o que Jesus falou antes. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos e observando que numerosa turba vinda até ele, diz a Filipe: onde compraremos pães para eles comerem? Então, olhem, Jesus perguntou para o Filipe: onde a gente vai comprar pão para eles comerem, né? Aí ele comenta aqui na Bíblia: dizia isso, porém testando, pois ele sabia que estava prestes a fazer.
Ou seja, ele estava testando Filipe, porque ele sabia o que queria fazer, claro, né? Aí respondeu Filipe: 200 denários de pães não lhe bastariam para cada qual que recebesse um pouco. Ou seja, uma boa quantia de dinheiro não ia servir para dar pão para todas aquelas pessoas, né? Aí disse-lhe André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tantos? Aí disse Jesus: fazei reencostarem-se os homens. Havia muita grama no lugar. Então reencostaram-se os varões em número de quase 5.000. Então presta atenção. Jesus então tomou os pães, rendeu graça e distribuiu-os aos reclinados. De uma forma semelhante também os peixes, quanto eles queriam. E como estavam fartos, diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços de pães que sobraram para que nada se perca. Assim recolheram e encheram 12 cestos de vime, de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram do que havia sido comido. Vendo, portanto, os homens os sinais que fizeram, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Ou seja, olha que interessante. Então, ele falou para os apóstolos: onde a gente vai comprar pão para todo esse povo? Eles disseram que não teria como comprar pão, né? Aí um dos apóstolos pegou meia dúzia de peixes, né? 5 pães de cevada e 2 peixes, e Jesus pegou esses alimentos e falou para eles: encosta tudo um lado do outro, olhou para cima, abençoou, né? E multiplicou realmente os pães, porque ele alimentou, ele deu mais aqui ele fala de 5.000 pessoas, né? Em número de quase 5.000. Ou seja, como que alguém com 5 pães e 2 peixes vai alimentar 5.000 pessoas? Impossível, né? E ainda sobrou um monte de pão e eles encheram 12 cestos de vime. Então você vê que realmente Jesus utilizou-se da sua mediunidade para que também ficasse gravada essa história, né? E com certeza Jesus, né, programou isso para ficar bem claro, para não ter dúvida. Por isso que ele fala que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes, porque dessa forma não tem como falar: acho que eles viram errado os peixes. Eles fizeram de uma forma que ficasse muito claro as informações: 5.000 homens para 5 pães de cevada e 2 peixes. Ou seja, não tem como ter uma outra interpretação num texto desse. Sem dúvida, ocorreu realmente o que ocorreu. E logo depois tem a passagem de Jesus caminha sobre as águas. Então, aqui nessa passagem eles explicam que eles saíram de barco, Jesus não tinha saído, tudo. De repente eles olharam, Jesus estava caminhando sobre o mar e chegando perto do barco, e eles ficaram com medo. E aí ele disse que era ele. Então, obviamente que Jesus, com o seu fluido, não conseguiria flutuar, né? Tem relatos de médiuns que já fizeram isso no nosso mundo moderno. Imagina Jesus, né? Então, tudo isso daí é demonstração da mediunidade que ele tinha. Então, logo depois a gente tem uma passagem aqui no 6:27, né, do Evangelho de João, que Jesus fala o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente não deve ligar realmente para as coisas materiais, né? A gente tem que buscar sempre as coisas espirituais, o que realmente vai nos trazer a gente pode interpretar essa vida eterna como uma vida feliz, né? No mundo espiritual. Porque na realidade eterno o espírito mesmo o espírito dos que não estão no caminho do bem também são eternos, né? Então, por conta da tradução e tudo mais, mas a gente entende que ele está dizendo que nós temos que buscar o entendimento espiritual, não é? E logo depois a gente tem a passagem 6:30, né? Então disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas?
Ou seja, olha o que eles estão perguntando para Jesus: que sinal que você faz para que a gente acredite em você? Então, se para Jesus, pensem só, fizeram esse tipo de pergunta, imagine para nós espíritas, né? Se para Jesus, que realmente era o espírito governador do planeta Terra, o espírito mais evoluído, o melhor exemplo que Deus nos deu, fizeram a pergunta: que sinal tu fazes? Porque eles aguardavam, na realidade, isso fala no livro A Caminho da Luz de Chico Xavier, né? Do Espírito Emmanuel, que eles aguardavam o Messias que viesse do céu, viesse voando das nuvens, que viesse nos maiores reinos e que dominasse todos os outros povos, porque eles judeus eram muito orgulhosos, na verdade. Então esse Messias que estava escrito no Antigo Testamento, né, que os profetas já tinham falado dele, fala no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, né, conta para nós que os judeus estavam aguardando alguém nesse nível, né, nesse nível de orgulho, que ia chegar e ia dominar os povos, ia guerrear, ia matar os outros, né, uma coisa absurda. Então eles também não conseguiram entender quem era Jesus na história. Para eles era uma coisa que não combinava, vamos dizer assim, né, com o que eles estavam aguardando, porque era um povo extremamente orgulhoso, ignorante. Se hoje nós, seres humanos, ainda somos assim, imagina 2000 anos atrás, que terrível, né? Então temos depois a passagem 6,35, que Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Então aqui muitas pessoas entendem que ir até Jesus é simplesmente falar que ama Jesus, é simplesmente colocar um adesivo no carro, é simplesmente ir na religião uma vez por semana. Só que não é isso que Jesus está querendo dizer, né? Seguir a Jesus é realmente seguir os seus ensinamentos morais, é isso que interessa. Então não é, por exemplo, só dizer que ama a Deus, dizer que dizer essas coisas, né, da boca para fora, isso não significa nada. O que Jesus espera de nós é que realmente a gente siga Ele, mas siga na parte moral, que é a única coisa que interessa. De nada adianta ser um espírita, conhecedor da palavra de Jesus, e fazer tudo errado. Ir no centro espírita, mas não fazer as coisas certas. A mesma coisa a gente fala para o evangélico, para o católico, para o budista, né? Não faz diferença. Budista, por exemplo, conhecer a palavra de Buda e também fazer as coisas de forma errada, né? Jesus não desampara ninguém, por isso que ele enviou Buda para a Ásia e ele enviou os profetas respectivos de cada região também, né? Quem não recebeu os ensinamentos diretos de Jesus, recebeu os ensinamentos de algum apóstolo de Jesus, podemos dizer assim, como Buda e outros. Depois, mais uma referência aqui de Jesus, na passagem 6,63 de João: o Espírito é o que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Ou seja, Jesus mais uma vez separando o Espírito da carne, mostrando que o conhecimento, né, que a evolução, ela está no Espírito, ela está na parte espiritual e não na carne. E na passagem 7,3, né, ele conta no Evangelho de João que nem os irmãos de Jesus gostavam dele. Na verdade, eles tinham inveja, obviamente que não tinham percebido quem era Jesus, então eles o provocavam e tudo mais. Então é claro que Jesus estava cercado de espíritos inferiores. Então eu vou ler para vocês aqui. Disseram-lhe então os seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Pois ninguém que procura estar em público faz algo em oculto. Se fazer essas coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Ou seja, eles ficavam zombando, eles ficavam não querendo a companhia dele, né? Mas
o que, vamos dizer, os boatos que rolam por aí é que eles tinham muita inveja de Jesus, né? Obviamente. No Evangelho 7,16, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele faz a seguinte frase: o meu ensino não é meu, mas de quem me enviou. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o ensinamento que Jesus nos trouxe de amor e de caridade não é de Jesus, é sim de Deus. Ou seja, em qualquer lugar do universo que você for, porque o universo é infinito, e segundo Allan Kardec existe vida em praticamente todos os planetas, você vai encontrar nos planetas evoluídos a mesma doutrina de amor e de caridade. Provavelmente com algumas diferenças, né? Não vai se chamar espiritismo, pode ter sido ensinada por outro espírito superior do mesmo grau de Jesus, mas governador de outro orbe, ou então por outros espíritos. Mas de qualquer forma, essas são as leis morais de Deus. Então elas estão em todos os lugares onde existem já uma certa evolução espiritual. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo programa de hoje. Não se esqueçam de divulgar a rádio espiritismo.com.br, espalhar para todos os seus amigos, pois é uma rádio muito legal, né? Tem uma programação muito boa. Do nosso grupo do Evangelho no WhatsApp, né? Do Eduardo Sabag, o Felipe também tem um programa nessa rádio, e agora vai ter outro. Então vocês podem assistir a gente, quem acompanha a gente lá também pode acompanhar a gente aqui. Não se esqueçam do endereço www.radioespiritismo.com.br. Vocês podem baixar o aplicativo também ou na Apple, né, na Apple Store, ou no Android, na Play Store. E é isso aí então, pessoal. Não se esqueçam que quem quiser seguir minhas atualizações pode procurar no Facebook Eduardo Sabag Vídeos Espíritas, que vai encontrar, e é só curtir e começar a nos seguir para receber sempre quando tiver vídeo, quando tiver live, quando tiver evangelho, sempre que a gente for fazer alguma coisa a gente posta lá. Quem já nos segue pode clicar ali para receber todas as atualizações antes. Muito obrigado, pessoal, que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.